Rui Carlos Osterman. 4h07, este é o Gaúcho Entrevista. Hoje é o dia 1º de julho. É uma data importante. Esse é o último Gaúcho Entrevista que eu estou fazendo. Hoje é sexta-feira. E eu depois vou fazer os agradecimentos necessários e indispensáveis. Acompanhe as informações da Rádio Gaúcha no seu celular. Mande um SMS do seu celular com a palavra Gaúcha para 46956 e receba as notícias da rádio todo dia no seu celular. O custo é de 31 centavos, mais impostos por mensagem recebida. O nosso Gaúcho Entrevista, para grande satisfação minha, meus queridos amigos, o Toiler, que eu vou depois dar um abraço especial, Cinep RS, o nosso principal conteúdo é o ser humano. Estiveram sempre aqui ao lado, sempre prestigiando o nosso programa. Participe do 11º Congresso do Ensino Privado Gaúcho. Saiba mais em www.cinep-rs.org.br. Férias de julho para toda a família. Pacotes a partir de R$ 120 em até 6 vezes no cartão. Da Londres, sem igual na Serra Gaúcha. Santa Casa de Rio Grande, um grande complexo hospitalar à disposição do SUS, no interior do Rio Grande do Sul, à sua disposição, esperando por você. Saltou um talento? Uma história de paixão contada a cada nova safra. Aprecie com moderação, não é mesmo, Maurício Roloff? É isso aí, professor. Sempre um sábio conselho. A moderação. Pois é. Mas e daí, garoto? Pois é, professor, estamos fazendo hoje um programa cheio de saudosismo, de significado, é isso? Não, nem tanto. Mas é importante, é um fechamento de um ciclo, né? É, exatamente que é, um fechamento de um ciclo. Mas eu queria falar do ano em que esse ciclo teve início. É mesmo? 1978. 78. Foi nessa safra que, segundo um artigo da revista Forbes, surgiu a garrafa de vinho mais cara já vendida nos Estados Unidos. Foi um Montrachet do Domaine de la Romanée Conti, um vinho francês. Romanée Conti. E o lote de 7 garrafas foi vendido por $167 mil, o que dá $23 mil, quase 24 por garrafa. Nossa. É um preço impensável, especialmente por um vinho, para um vinho branco, né? O Montrachet o vinho, é o nome dado aos vinhos feitos de Chardonnay, numa região específica da Borgonha, né? Que é uma região da França. E o Domaine de la Romanée Conti nem é tão conhecido pelos vinhos brancos, mas principalmente pelos tintos, né? Que também são feitos na Borgonha, só que com a uva Pinot Noir. E essa região é apontada como a melhor do mundo para o cultivo de Pinot Noir. Para ter uma ideia, uma garrafa de Pinot Noir do Domaine de la Romanée Conti, também da safra 1978, tem preço hoje de 32.992 libras. Então, 32.992 libras. O que dá R$82.677. Nossa. Em São Paulo, eu estava fazendo uma pesquisa agora há pouco, eu encontrei essa mesma safra, desse mesmo vinho, em São Paulo por R$87.500. Eu acho que todos esses dados são provas de que esse foi um ano realmente especial e que hoje, na tua despedida do Gaúcho Entrevista, vai ser lembrado muitas e muitas vezes. Muito obrigado, foi uma boa lembrança. Olha, coisa boa, né? Professor, queria transmitir um grande parabéns aí por essa trajetória. Eu sei que a gente vai ouvir muito ainda as tuas palavras no ar, mas de qualquer maneira foi um grande prazer dividir as impressões sobre vinho aqui nesse espaço com alguém que entende e gosta tanto de vinho quanto o professor Rui Carlos Osterman. Muito bem, Maurício. Muito obrigado, Maurício. Você é um dos mais recentes amigos de microfone e eu fico muito contente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então tá. A gente se vê
Ao longo da programação gaúcha, a gente vai conversando. Insere também numa boa roda de vinho, hein? Exatamente. O Salton Talento é uma história de paixão contada a cada nova safra. Aprecie com moderação, e ele apresenta esse quadro Saca-Rolhas do Maurício Roloff, e que é um especialista em vinhos, e vocês viram até a homenagem que ele me prestou com vinhos. Professor Rui Diga. Carlos Osterman, o senhor conhece um projeto chamado Encontros com o Professor? Conheço. Pois hoje coube a mim e ao Nando Gross, que está aqui ao lado, fazer o Encontro com o Professor ao contrário. Como assim? O professor Rui Carlos Osterman é nosso entrevistado nesse último Gaúcho Entrevista. Mas é traição típica. Total. Absolutamente. Invasão de campo. Eu fui Invasão solidário, de campo. professor. Eu disse que Eu só teria... espero que vocês não sejam armados. Eu disse quero que dizer que teria nós que somos avisá-lo. Eu fui solidário, mas fui voto vencido. Com o Mike Guimarães ainda. Ai, e com César mas- Freitas. Não, o César está aqui. O que tá fazendo de pé, rapaz? Senta. Mas o maior traidor é o Michael, que é o produtor direto, né? Eu vim apenas acompanhar esses traidores que vão fazer essa bela entrevista. Agora, professor, há uma Uma informação não. de que o senhor está se dedicando a partir de agora a um projeto chamado Rui de Todas as Copas. Mas tem gente dizendo que o senhor assume segunda-feira o comando técnico do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Olha lá, isso é uma notícia? É uma notícia. É uma pergunta. Eu recebi 3 ou 4 e-mails nesse sentido. Ah, é mesmo? É. Mas, ô Rui, por que tu não vai lá e te apresenta, homem? Bicho, tá doido, né? É uma coisa que nunca me passou pela cabeça ser técnico de futebol. Jamais. Mas em nenhum momento na cabine, professor? Não, na cabine, às vezes, eu lamentava de que o técnico italiano tomasse a decisão que eu saberia tomar, mas era só um momento, assim, não de lucidez, de vaidade, que passava. Mas com a bola rolando, e aí o professor é um mestre nisso, e eu procuro, na medida do possível, né, os aprendizados no comentário, que é o mais difícil aquele, professor, que é o da bola rolando. Onde os fatos se alternam, muda a qualquer momento. A gente diz uma coisa, 10 minutos depois os fatos acabam se comprovando ao contrário. Mas o professor procura fazer uma coisa aqui. Primeiro a tradução do jogo, né? Primeiro, depois o que eu faria, o que eu poderia fazer. E a outra coisa é, a gente estava falando em treinador, se colocar no lugar do treinador. O porquê o treinador está fazendo aquilo. Isso mesmo. Porque às vezes ele faz uma alteração que o comentarista não concorda, o estádio não concorda, e é simples tu dizer, não concorda, devia fazer isso ou aquilo. Mas a primeira preocupação é tu explicar por que ele está fazendo aquilo. Certo ou errado, vamos ver depois. Certo. Vamos deixar o jogo rolar. Então deixa eu perguntar, professor, por que o senhor está fazendo isso? O quê? Fazendo essa mudança na vida, um projeto que se altera. Olha, é que é chegado o tempo também, né? A gente faz tanto tempo, não diria as mesmas coisas, isso absolutamente, todo dia é diferente um do outro, né? Mas a verdade é que eu estou há muito tempo fazendo jornada esportiva, há muito tempo eu estou dirigindo sala de redação, há muito tempo. Para você ter uma ideia, esse programa aqui, que eu lamento que não vai ser bem aproveitado, porque eu acho um avanço nosso da rádio sobre os fatos culturais que são tão difíceis, não tem formato, eles escapam como um jogo em andamento, né? Mas esse já tem 20 anos. Faz 20 anos que eu faço esse programa. Então esses dados todos assim numéricos e de tempo me levaram a considerar a possibilidade de que eu fizesse uma troca. E é o que eu estou fazendo. Mas a vida é cheia de trocas também, né, professor? Eu tenho 44 anos e mais do que o esporte, por exemplo, eu lembro do senhor na política, num momento. Isso. Né? E o senhor foi deputado junto com meu pai naquela legislatura de 82, depois seguiu. Houve o professor verdadeiramente, aquele que estava na sala de aula. São processos. Isso tudo fazem parte daquilo que, afinal de contas, a gente acaba assim, muito discretamente, às vezes solitariamente, concluindo que foi a minha vida, né? Eu me formei em filosofia ainda jornalista inicial. E o fato de ser jornalista esportivo se deve a uma circunstância também histórica insuportável, não havia como evitá-la. A única vaga existente naquela ocasião nos jornais de Porto Alegre, para onde eu queria vir, era na Folha da Tarde Esportiva, no setor de esportes. Saindo de São Leopoldo. Saindo de São Leopoldo. E como eu conhecia bem esporte, eu joguei futebol, eu tinha assim um olho para coisa, acho que ainda tem um pouco, né? Eu aceitei.
E não é que deu certo e eu fui ficando, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas não admitiam que eu voltasse a fazer outra coisa, né? Era só a Apenas característica, que eu professor. acrescentasse outras coisas. Como jogador, mais técnico, jogador Não, cerebral, era um Luiz dava no meio do adversário. Não, Luiz Felipe Scolari. Essa é Filipão, muito bola. Filipão. Que dúvida. Depois vai ser o Filipão do comentário. Né? É o Filipão. Não, o professor, o futebol, costumo dizer, as pessoas se acham no direito de fazer coisas que não fazem em outros ambientes. Né? Eu vou dar um exemplo que o professor conhece bem, de um intelectual, que é o ex-ministro Beluso, né? Um homem de alto nível, né? Que cada vez, na sua condição na universidade, se expressava de uma forma educada. Foi para o futebol, não deu um mês. Foi. Ele disse que o Carlos Simon, gaúcho aqui, estava sendo pago para roubar contra o time dele, né? Foi processado e perdeu por causa disso. Ameaçou, se o cara for lá vai apanhar, se eu encontrasse ele eu daria um soco na cara. Quer dizer, coisa que ele não faria no outro ambiente, e no futebol as pessoas se permitem. Tem umas coisas no estádio que tu vê um pai com uma menininha de 6, 7 anos cantando músicas com palavrão. A gente sabe quais são as músicas. E parece natural aquilo, essa coisa. E o professor trouxe uma linguagem pro futebol que dignifica o futebol, entendeu? Fazer vocabulário pro futebol, trazer nível pro futebol e o cuidado com os adjetivos, professor. Que é o que eu mais... O excesso de adjetivo pejorativo, esse cara é um ex-atleta, isso não joga nada, sabe? Isso aí tinha que trabalhar no Banco do Brasil, sabe? Isso. Eu acho que isso aí vulgariza o futebol e essa é uma contribuição que vai ficar sempre para nós. Eu tenho até bastante orgulho de ter sido muito coerente. Uma vez um amigo meu, querido amigo meu, Hans Muriel Georg, é um nome estranho, mas é um nome de uma familiaridade. Pronúncia muito bonita, grande. professor, diz de novo. Hans Muriel Georg. Bonito. O alemão era meu amigo de infância. E uma ocasião eu me lembro que foi um pessoal de rádio lá, queriam saber alguma coisa a meu respeito. Aí disseram, olha, um cara que é amigo dele, que conversa muito com ele, é o Hans, o alemão. Aí foram no alemão. E o alemão ficou sentado, olhando para eles, ele assim, ó, o Rui é a única pessoa que diz manteiga. Hã? Então não acho? E é verdade, rapaz. Pode ser uma pretensão. Manteiga, como todo mundo diz. Eu sempre disse manteiga. Pronto, e daí o que eu vou fazer? Então eu sou perseguido por essas coisas também, né? Quantos anos foram de jornada, professor, de domingos sacrificados? Desde 78, né? E como é que isso... De 68, parei um pouquinho. Sim, 78 eu vim pra cá. Aqui na Gaúcha. E antes? Antes eu estava lá na Guaíba, né? Eu estava desde 66. Isso se refletiu, por exemplo, em toda a criação dos seus filhos. Sim. Como é que se dá isso no processo, no dia a dia, especialmente quando são pequenos? Pois é, a minha mulher nunca teve domingos que ela pudesse usufruir. Sair com a família toda. Viajar para Gramado. Isso nós quase nunca tivemos. E a tal ponto que de repente desaprendemos a aproveitar isso, né? Não dava para fazer. Então isso me marcou muito. Eu sou um sujeito de quartas, quintas, sábados e domingos, em que eu tenho esse compromisso com o futebol. Isso é uma coisa boa, eu gosto de futebol, eu gosto muito de ver futebol, prestar atenção no futebol, entender o que está acontecendo e tal. Mas também, de repente, o ritual de todas as vezes fazer a mesma coisa, não é? Mesmo que as pessoas dão uma resposta maravilhosa, chegam, tipo, tava te ouvindo, era exatamente o que aconteceu. Quer dizer, isso é uma confirmação profissional da melhor qualidade, né? Embora isso tenha ocorrido e com muita frequência e para minha satisfação, eu comecei a cansar um pouco, sabe? Porque fazer um jogo de futebol no rádio, não é exatamente fazer o jogo. O jogo é apenas a parte, digamos assim, preenchida, lógica, em que tu necessariamente está envolvido com... Mas a pré-hora são 2 horas. E a pós-hora, agora que nós inventamos algumas coisas, o balanço são final. Outras 2. Então, na verdade, você vai 2, mais 2, mais 2. Esse é o tempo que tu gasta para um jogo de futebol. É uma jornada inteira, uma jornada de trabalho inteira. Inteira. E ainda escreve a coluna. E ainda tem que escrever a coluna. Voltava correndo para ir vir escrever a minha coluna. Agora eu estou fazendo a coluna, há pouco eu entreguei lá, depois vou subir para discutir detalhes da formatação. Eu escrevo agora de terças para as quartas, a edição sai nas quartas, e nos domingos agora. Eu troquei com o Davi passa para o sábado outra vez e eu entro no domingo. Isso é uma coisa que também eu gosto. Escrever sempre foi uma coisa que eu gostei, né?
Eu sei escrever, gosto de escrever e gosto de ler e assim por diante. Então, aí eu estou em casa, aí eu estou bem, não há problema nenhum. Até terá mais tempo, né? Claro. Para essa tarefa agora. E não é tarefa, né, Nando, que eu possa dizer assim, mas que nada, eu faço isso sim, assim. Com prazer. Com prazer, então isso é bom. Não, e o jogo também, professor, não sei se o senhor concorda, mas comigo acontece, tem um cansaço mental de ter que... Claro. Não é ver um jogo relaxado, a gente vê um jogo às vezes na televisão... Não é ver como torcedor, por exemplo, que é o meu caso. Às vezes tu vê um jogo em casa, tu não já tem detalhes assim que tu tem que passar. Agora, quando tu tá trabalhando e vendo o jogo... há um desgaste mental eu também. Inventei, por exemplo, logo que comecei, eu achei assim, como é que eu vou guardar de cabeça, de memória, os fatos todos que ocorreram, o chute que foi dado, o quase gol que aconteceu, o gol mesmo que foi registrado, a expulsão do jogador, a decisão errada do árbitro, enfim, essas 1000 pequenas coisas que acontecem num jogo de futebol. Aí eu inventei uma prancheta, uma espécie de prancheta. Na verdade, é um documento que eu carrego, no qual na primeira parte, além do local, dia e hora e tal, tem os 2 times na vertical, que me permite que ao lado de cada um deles eu possa colocar o que substitui e o horário em que isso acontece. Abaixo estão os árbitros, né? Depois ainda tem um espaço para as equipes reservas, para que eu saiba quem está lá e quem pode entrar, e também um espaço final para os cartões amarelos que são tão significativos e tal. Isso eu inventei. Isso dá um trabalho. Porque tu não levanta os olhos do campo o tempo todo. Claro. O tempo todo tu tá em busca daquele registro que tu precisas. Mas isso que vai fazer diferença no comentário depois do jogo. É muito grande, é muito grande. Não, tu chega assim, 28 minutos fulano de tal fez isso. Lembram? Ele estava assim, assado, eu sei tudo, eu anotei. Então, agora, isso que eu chamo assim de um prazer e um esmero no desenvolvimento dessa atividade, é também muito cansativo. E o senhor guarda essa anotação? Guardo. Todas? Quase dos grandes jogos? Exatamente, dos jogos mais significativos. Qual é o jogo, para a gente seguir falando em futebol nesse momento, qual é o jogo que o senhor tem carinho e queria ver de novo? Poder estar no campo. São muitos. São muitos. Eu estive no México quando nós fomos tricampeões do mundo. Aquilo foi uma temporada extraordinária, primeiro porque era o México, Guanajuato, né? Esses lugares extraordinários, e um país muito agradável, um país musical, um país divertido, né? Ali, por exemplo, o jogo Brasil e Inglaterra foi inesquecível, né? É onde está aquela defesa notável do Gordon Banks, numa cabeçada do Pelé para baixo, era impossível a defesa e o inglês fez a defesa. 1-0 Brasil, gol do Jairzinho. Anos depois, bem por outras razões, eu pude encontrar o Gordon Banks em Londres. E até fui, uma curiosidade minha, fui para Carnaby Street, que era a grande rua do tempo da Mary Quant, da mini saia, e enfim, e dos Beatles sobretudo, né? E aí eu encontrei, tinha um grupo de pessoas ao redor dele, sempre foi uma notoriedade. E aí eu com o meu inglês trópico, perguntei para ele, mas tu viste a bola? Diz ele, não viu a bola. Ele foi no reflexo, no instinto da jogada. Isso é notável, né? Puxa vida. E disse isso, assim, não sorridente, mas nostálgico, certamente. É que não é comum o goleiro entrar para a história, né? Pois é. Por uma defesa, né? Em geral é o gol, né? O gol é que fica o registro, né? Exatamente. O goleiro entrar para a história pelo... Certamente o orgulho dele da lembrança foi maior do que a saudade do momento. Hein? Sim. O Pelé é gênio mesmo. Como eu vi 2 vezes mais criança, então eu não olhava o jogo. Eu ficava só seguia como criança, ficava olhando aquele camisa 10. Né? Mas o senhor que viu o Pelé no auge e tal... Foi, não tem nada... Muito acima da média. Eu concordo, assim, quer dizer, tem certas coisas que você não pode comparar com nada. Elas são incomparáveis. E o Pelé é um caso desses, né? O Maradona foi notável, os argentinos retrucam muito com o Maradona, né? Como sendo o maior jogador de futebol do mundo. E eu acho que, de certa forma, ele também foi, né? Mas só que aquele acabamento final, aquela redundância definitiva que era capaz o Pelé, mais de 1.200 gols. E aquela certeza que ele tinha da jogada, e a enorme simplificação que ele dava para as coisas mais complexas, isso não tem, é inigualável, né? E ainda está aliado ao gol. Isso é outra coisa, né? Está aliado ao gol, né? O goleiro é o antigol, mas o atacante é o gol. E isso é o que nós guardamos também na memória, né? Esse é o assunto das anotações, né? Professor, o futebol, a política,
a filosofia, o jornalismo, a sala de aula, você tem pesos diferentes na sua vida? Não tem peso diferente do ponto de vista da minha responsabilidade nessas circunstâncias. Só que são atividades muito diferentes, né? Muito diferentes. E com destaque em todas elas. Eu, por exemplo, sempre fui professor, nunca vou deixar de ser professor. Quando me dou conta, estou dando aula e vez por outras me reclamo de que eu não vou lá fazer as coisas que devia fazer, dar aulas. Eu gosto muito disso. Porque a aula é um modo como você revela as pessoas, faz com que elas apareçam, né? Que elas ganhem forma. Muitas vezes tem pessoas silenciosas, mas que são tímidas, são medrosas diante da vida, né? Então, se tu é um professor talentoso, e talentoso é indispensável que o professor seja, de algum modo tu vai tocar no ombro dessa pessoa, tu vai mexer com ela, e ela vai falar. E se ela falar, ela tá salva, né? Isso é que é importante, porque a timidez reduz muito as pessoas. Eu fui tímido. Eu tive que vencer a timidez a golpes assim de bofetada até, mas consegui. Agora, a verdade é que a timidez destrói, reduz, diminui muito sua. E tem pessoas com um talento extraordinário, mas, no entanto, não tem um medo danado da opinião do outro. E essa é uma relação filosófica muito importante, né? A relação com o outro. O outro tem que ser sempre o estímulo para a gente, e não o receio, né? Sabe que eu defendo, professor, desafio. que as faculdades de jornalismo, né, especialmente, de comunicação em geral, mas jornalismo especialmente, que vai trabalhar em rádio, televisão, que tenham cadeiras disso, de expressão corporal, expressão oral. Ah, sim, né, eu acho que sim. Para romper a barreira da timidez. A expressão porque oral ela... é que o teatro faz muito bem isso. Muito o teatro bem. salva muitas pessoas. Eu digo salva, não no sentido de que estivessem perdidas, mas elas deixam de realizar uma coisa que elas poderiam realizar naturalmente, né? Naturalmente. E exatamente por isso, por timidez, por receio da realidade. O Michael lhe olha. Quais são os sinais do Michael? Ele pensa que eu não vejo. Ele está ali discretamente com a porta aberta. Esse é o Mas meu eu produtor. tenho que fazer uma pergunta ao professor, já que o professor não está mais no sala, né? Que eu até disse, o dia que o professor saiu do sala é um dia que quem estuda rádio, né, é um dia que entrou para a história, o dia que o professor deixa de comandar o sala. Mas então o professor não estava no sala, o Renato foi demitido, e o professor não tem um espaço para falar sobre isso ainda. E é só no que se fala, a torcida do Grêmio está numa revolta danada. Mas ele não anunciou ainda que ele vai para o lugar do Renato. Não, pois é, isso foi um ano. É a velha solução mágica do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Grêmio entrou numa enrascada, né? Vocês se lembram quando foi o Francisco? Não. Quem foi que convidou o Pelé para ministro? Foi o Fernando Henrique. Foi o Fernando Henrique. Não, foi o Fernando Henrique. Fernando Henrique. Aí eu me lembro de uma observação que eu queria fazer e alguém fez na minha frente na televisão. E eu fiquei contente porque eu achava que aquilo era verdade. Olha, a escolha é maravilhosa, só que ela tem um defeito. Ela não implica em demissão. Esse é o problema do Grêmio. O Renato, que veio para o Grêmio, é um ídolo e um fenômeno e uma magia na cabeça das pessoas, no imaginário do torcedor do Grêmio, mas não podia sair, né? Não. Mesmo que ele tenha tomado a decisão, o pessoal entende que ele tomou a decisão porque ele ficou muito contrariado, muito chateado com os acontecimentos logo depois do jogo. A entrevista, especialmente do presidente. Basta ver o comportamento da torcida para ver que esse é o pensamento. Exatamente. Então, e esse é um problema que o Grêmio construiu para si próprio, mas por outro lado a gente também vai criticar o Grêmio porque tivesse escolhido num certo momento ao Renato. Não pode, né? O Grêmio fez uma escolha dentro de um conjunto de possibilidades que ele dispunha e esta era a mágica. Essa realmente, se dá certo, é um fenômeno, né? Agora, infelizmente, o time do Grêmio é um time, assim, eu diria, desprotegido bastante. Faltam jogadores, faltam soluções, e isso não é só o técnico, absolutamente não é só o técnico. Isso é exatamente a montagem do time, né? Veja nesse último jogo do empate, que foi o que tornou tudo quase insuportável, o ingresso, por exemplo, sobretudo do Miralles, deu outro ânimo, ou seja, é um jogador de mais qualidade. Entrou bem. É um jogador de mais qualidade, deu outro ânimo, né? Professor, o senhor tem ideia quantas pessoas passaram por essa mesa aqui ao longo desses anos? Nenhuma, né? Hoje duas. Hoje duas, mas ao longo desses anos nenhuma. Quem mais lhe deu prazer aqui, professor? Isso. Quais são os grandes nomes que o senhor lembra aqui, tiveram sentados e foram entrevistas memoráveis? Aí eu tive entrevistas fantásticas, né? Tive pessoas queridíssimas, né? Que deram depoimentos que de outra forma talvez não dessem, né?
Porque o grande problema hoje, sobretudo na vida cultural, mas de uma certa forma na vida política, né? Outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos, assim, pessoas muito queridas, e elas estavam me dizendo assim, a gente não conhece os políticos, né, Rui? Eles não têm um momento em que eles podem se expressar sobre aquilo que eles pensam da vida, sobre o que eles acham mesmo, né? O casamento, enfim, a aposentadoria, essas coisas, não é? E esse programa aqui sempre teve a intenção de ser, na área cultural, um programa que atraísse as pessoas para que elas pudessem falar. Se revelar. Se revelar. Então, muitas dessas entrevistas... eu não sei, está aqui o Mike do meu lado. Mike, qual foi a entrevista que mais te satisfez dessas tantas que nós fizemos? Você lembra disso? Vamos ver. Eu aposto, na minha opinião, a do Erasmo Carlos. Foi uma entrevista que ele fez questão de vir ao estúdio e pouco antes da entrevista terminar ele agradeceu a oportunidade como se fosse um artista em início de carreira e disse ter ficado muito feliz de ter participado do programa porque o apresentador possibilitava ao convidado responder além da pergunta. Tá vendo? É mesmo, lembrou? Viu que O Michael tá falando das recentes agora. O mais mal-humorado eu lembro. Recentemente, Lulu Santos por telefone. Mal-humorado e mal-educado. Acho que ele entendeu tudo errado. Não, professor, é um pouco de pretensão mesmo, entendeu? Parece. É um pouco de pretensão mesmo. Aí é aquela coisa que tem aquela música do Ultraje a Rigor que diz eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas é ele. Dessa série recente, teve uma entrevista com a Glória Pires aqui, que foi muito agradável. Ela é uma mulher muito brilhante. Agradável. Ela é uma mulher brilhante. Estava lançando o livro aqui dela. Passaram algumas pessoas que me emocionaram muito. Há uma entrevista que, aliás, o Michael tem gravada e ele me passou com o Scliar, Moacir Scliar, que é memorável. É memorável. Porque o memorável não é tanto aquilo que tu ouviu e percebeu como uma coisa assim dita com qualidade pessoal. É também para quem está falando a oportunidade de falar pela primeira vez algumas coisas. Isso, se esse programa conseguiu algumas vezes, esse é o grande acerto dele. Eu ouvi o Scliar com tempo, como esse programa tinha, sempre era muito bom. Nossa. Maravilha. Vamos fazer um intervalo? O senhor que manda. É o entrevistado, mas manda. Muito bem. Vamos ao nosso intervalo, são 4h34, né? Já voltamos. Quatro e 40, estamos de volta, Gaúcha Entrevista, hoje é sexta-feira, 1º de julho. Muito bem, nós estamos aqui em nome do Cinep RS, o nosso principal conteúdo é o ser humano, e temerosos de que possa chover, Estael. Pois é, professor. Olha, fica uma instabilidade persistente aqui na região metropolitana, na Serra, no litoral. E nessas áreas a gente fica realmente com uma condição de chuva a qualquer hora. Por vezes uma garoa fina, por vezes a chuva aperta um pouco mais. E a visibilidade também, as estradas com pistas escorregadias. Afinal, o fim de semana está quase começando, muita gente já pegando a estrada. Então, realmente complicado por aqui. Lá na fronteira oeste, na zona sul, na parte mais central do estado, o tempo está um pouco mais seco, lá a situação é um pouco diferente. E o frio que toma conta de todas as áreas e vai se intensificando aí nas próximas horas. E pelo menos até o meio da semana que vem... Vai aumentar o frio, está? Muito. Até quarta-feira teremos muito frio por todo o estado. Então, pullover vai ser pouco, muito casaco, muito agasalho, comida quentinha, porque realmente a gente vai ter aí uma sequência longa, né? Porque uma coisa é a gente levantar, acordar cedo com frio e à tarde ter aquela temperatura mais agradável, né? Outra coisa é ter... Mas isso também não temos. Não temos, nós teremos aí 4, 5 dias de manhãs geladas e tardes frias. Professor, então... isso aí é previsão do tempo ou é terrorismo? Essa tá fazendo? Duas coisas, mas amavelmente dito. Sim, com essa voz carinhosa. Ela diz com carinho, né? Sempre, né? 0 grau. Então... Um certo cuidado. Tá vendo, né? Estael? Pois é. Então, esses medrosos aqui. Pois é, isso, né? Nós somos gaúchos, estamos acostumados, né? É que no verão a gente acaba esquecendo. O verão faz aquele calor horrível, né? Aí chega no inverno a gente até leva um susto, mas realmente daqui pra frente não tem uma perspectiva de melhoria. E junto com esse frio, com essa umidade, tem aquela possibilidade de neve hoje à noite, sábado à noite e domingo de madrugada, mas é uma possibilidade pequena, não dá para criar muita expectativa não, porque o cenário realmente não é lá o perfeito
respeito, né, para a condição do fenômeno. É claro. Então ficamos assim, professor. Eu queria Muito desejar bem, muito Gurias. sucesso para o senhor, dizer que muito foi um obrigado, prazer a gente ter esse espaço aqui, acompanhá-lo. É. O senhor sempre tão gentil, tão amável com a gente. Não, então, por dizer que favor, foi- é o mínimo que eu poderia fazer. Agora eu tô te prometendo e vou cumprir, vou fazer uma visita pra ti. Ah, por favor. Eu vou fazer uma visita pra ti, tomar um cafezinho contigo, conversar. Ela vira pra cá, professor, vai trabalhar juntinho da gente. Vai ficar aqui? Assim Ah, que a nossa reforma distância. estiver pronta, tem Bom, uma essa salinha pra reforma ela. É pro século XV. Não, é pra Não, agosto. Em agosto, ainda no frio estaremos bem pertinho, professor. Aí, Eles vão agosto. tomar esse Vai café. ser antes do Maracanã, professor. Vai ser antes. Mas pode contar, viu? Com isso, viu, Stael? Então tá Eu bom, vou te vamos fazer uma inaugurar a visita. sala da meteorologia, um cafezinho com o professor. Exatamente. Tá, querida? Um beijo. Muito obrigado. muitos beijos. Um bom fim de semana. Obrigada. Professor, Tá, antes diga. de eu chamar a próxima atração, eu dizer, tem essas redes sociais nas quais a gente está conectado, eu, o Nando, e direto eu estou recebendo mensagens aqui, lhe desejando sucesso, felicidade, a Letícia Castro dizendo que está impossível não ouvir essa conversa com o senhor, dizendo que o Fernando Stefano, dizendo que é um momento único, o senhor é um entrevistador antiga, daquele que deixa as pessoas falarem, nada como, está dizendo aqui o Gato Tel, que na verdade eu sei quem é, não é Gato Tel nada, é uma moça, nada como permitir as pessoas falar além da pergunta, só um filósofo pode isso, o Gerson Rose está pedindo que a gente poste fotos, deputado Adão Vilaverde telefonou dizendo que está na estrada, ouvindo o programa e torce para que o senhor não vá para o Olímpico, ele tem medo que o senhor arrume o Grêmio. Ô, Vila. E a Neuza Proença está dizendo aqui, ó, com todo o egoísmo dela, ela está se sentindo órfã, porque o senhor está saindo das tardes, o que vai ser das tardes dela sem a cultura, sem os seus conhecimentos e os ensinamentos desses 20 anos. Ela só diz que fica feliz porque eu e o Nando Gross vamos estar trabalhando. Tá, então. E o professor vai conversar comigo no Hoje nos Esportes, todos os dias. Todo também. dia. Muito obrigado por essas manifestações. Mas são várias, professor. Eu sei. Isso me deixa contente. Posso falar de futebol, um bate-papo? Pare só um pouquinho. Tem uma moça, primeiro tem que bater bola com uma outra Tem craque que aí. bater, e ela está aqui em nome das linhas de interruptores Tramontina, né? São mais modelos, mais design para a sua casa. Ela tem tudo isso em casa. Tânia Minha madrinha. Carvalho. Meu querido. E aí, meu amor? Um beijo pro André Machado, pro Nando Gross, pro Mike. Fala, pro minha madrinha. Glademir, pra tu. E aí, eu sou madrinha do Nando mesmo. Veja isso só. que eu. Até madrinha é todo mundo, na verdade, né? É mãezona de todos nós. Né? Professor, há pouco o moço falava, o Maurício falava sobre vinhos. Isso. Aí com o senhor. Então eu diria que o senhor é o Romanée Conti. Ah, meu O Deus. senhor é o Petrus, é o Chateau Lafite. É o melhor que existe engarrafado, se é que o senhor está engarrafado. Tânia, olha o exagero. Tânia. Não, é verdade, é o melhor dos vinhos. Eu estou muito emocionada de dar um beijo, mas eu não estou me despedindo, eu me sinto cada vez mais próxima do Isto. professor. E eu queria dizer, professor, que luxo é o que o senhor vai ter agora. Tempo para pensar, tempo para ler, para criar, até para não fazer nada. Até para não fazer Mas nada. tem tantos projetos, né? Eu adorei a história da planilha, tem que patentear essa planilha, professor. É verdade, essa planilha tem que ser um ensinamento para todos os jovens comentaristas de futebol. Essa planilha é o máximo. Então. E eu queria deixar aqui um beijo muito carinhoso, esse espaço sempre, eu tenho certeza que o seu coração está bem quentinho aí com todos os afetos dos amigos, lhe enviando, lhe mandando, e não vai embora nada, não tem nada disso, tá? Simplesmente sendo preservado para ter mais tempo de criar coisas que hoje em dia ninguém mais cria. Tá certo, meu amor. Né? A gente só copia, etc. Mas uma pessoa com cultura, com filosofia, com tudo que a experiência de vida que tem, não é para qualquer um, professor. Não é. E a casa não foi boba em lhe manter e lhe preservar, assim como um grande vinho. Muito bem, meu amor. O meu beijo mais carinhoso. E até amanhã, até segunda. Claro, até não. Você vai continuar ocupando esses espaços aqui. Ela continua trabalhando. Tá vendo? Ela sabe que toda quarta e sexta tem compromisso com chamada geral. É verdade, André. Falamos hoje, é verdade, André. Um beijo, Nando. Um beijo, professor. Muito e a bem, todos querido. os amigos da Rádio Gaúcha, aos ouvintes. Pode deixar que, seguidamente, eu vou ter uma aula com o professor para transmitir também para você. Certo. Muito bem. Um beijo, querido. Meu amor. Um beijo. A Tânia é sempre emocionada, querida. Mas a Tânia é uma pessoa muito querida e eu fico muito contente de que
nesse espaço que até hoje eu estava controlando, eu pude trazê-la para cá, colocá-la aqui e ela agora pode permanecer porque a contribuição que ela dá é qualificada, é realmente qualificada. Professor, Platini ou Zidane? Quem foi maior na França? Platini ou Zidane? Pois, eu acho que Zidane. Romário ou Ronaldo? Romário ou Ronaldo? Ronaldo. Essa aqui é complicada. Qual é? Felipão, Enio Andrade e Foguinho. Bom, mas tu tá botando um contra o outro pra mim, ó, é sacanagem. Os três, então. Não, essa é complicada. O meu mestre foi o Foguinho. Eu ia lá na alfaiataria dele para ouvi-lo. E uma vez até outro dia eu falei disso, uma vez ele disse assim: o senhor é um homem muito inteligente. Digo, muito obrigado, mas é um intelectual. Ou seja, não é um cara prático, não é um sujeito do trabalho diário, né? É um sujeito que pensa, um sujeito que evolui, sei lá. O Nando tá lhe perguntando. Foi um grande momento do Sala, né? A presença dele. O Foguinho, ele com o Cid, ele e o Cid foram maravilhosos. Eu era criança, é um troço inesquecível, o jeito que o Foguinho falava, era uma coisa que marcava. Fantástico. Foi muito legal. Professor, na área da literatura, da cultura, quem são os grandes aí? Que o Nando Gross está perguntando no futebol, está comparando no futebol. Na literatura em geral? Da nossa aqui, brasileira. Nossa, brasileira, bom. Aí tem vários nomes que do patrono da Feira do Livro. Não, o Érico, por exemplo, para mim, e eu fico tão contente que essa recuperação foi se fazendo paulatinamente, é um extraordinário romancista, né? E está entre os primeiros de língua portuguesa. E isso hoje é um reconhecimento tácito. Não houve uma época em que as pessoas entendiam que talvez não fosse. Inegavelmente é. O Érico é um primeiríssimo nome. Guimarães Rosa eu me comovo toda vez que leio, né? E sempre leio diferente, sempre leio outra coisa, porque ele tem várias camadas de texto, né? É um escritor espantoso, né? Carlos Drummond de Andrade, nossa, né? O nosso Mário Quintana. E hoje em dia, professores que estão com hoje eu ia dizer com a caneta na mão, né? Ninguém está com a caneta na mão, mas os que estão hoje na frente da tela do computador escrevendo, quem são para o senhor os grandes romancistas do momento? Grandes romancistas do momento. O Atum é um deles, certamente. É um homem do Nordeste, lá da Amazônia. Ele tem uma prosa extraordinária. Milton Atum. Extraordinário. Mas há muitos que estão escrevendo e estão escrevendo cada vez melhor, né? Agora mesmo, por exemplo, saiu um livro 2 e 1, vocês viram? Que é da Liane... Não vi. Da Liane, como é? Foi nossa colega aqui na redação. É um livro... Eliane Brum? Exatamente. Da Eliane Brum. É um livro extraordinário, assustador. A Tânia até falou muito bem, entusiasmadíssima dele. Ela estava lendo e refletindo sobre ele. É um livro, assim, demoníaco. Portanto, tem uma qualidade não comum, assim, nas escritas, né? Eu gostei muito do livro O Borralheiro, agora, do Carpinejar também. Então. O Carpinejar é um escritor interessante. Uma relação dentro de casa, assim, ele é muito criativo. Muito... As entrevistas com ele são muito boas. Aqui foram geniais. Ele tem tiradas, assim, fantásticas, né? Tem tiradas realmente... Eu já fiz um acordo com ele para as entrevistas que a gente fazia até então. Não pode brincar demais. Tem que ter um lado sério também. E ele tem um lado sério. O lado sério dele é muito bom. E ele tem berço, né, professor? Ele é filho de um gênio, né? Sem dúvida. De um casal de escritor. É verdade. Casal, né? Sem dúvida. Agora, tem uma literatura especial... Na hora, gente. Tem uma literatura... De falar, né? Tem uma literatura especial que lhe agrade mais, tipo a literatura norte-americana, que é muito rica, literatura francesa, brasileira. Alguma em especial lhe atrai mais ou não? Não, de modo particular não. Eu tenho interesses assim mais variados possíveis. Agora eu estou lendo algumas coisas do leste europeu, são surpreendentes, absolutamente surpreendentes. Mas os velhos livros, por exemplo, de histórias policiais, eu gosto tanto ainda, né? Quer dizer, a gente pode imobilizar um pouco a literatura e se voltar para ela, é como a gente sempre diz, assim, se você quer ler, pare na frente da sua estante, estenda o braço, pegue e leia. A literatura é assim, ela tem essa qualidade, ela se sustenta, não é? Não precisa fazer grandes escolhas, nem subtrair muita coisa, não, ela se tem qualidade, tem qualidade. E hoje em dia ela tem concorrência de tantos equipamentos. Exatamente. Que é uma...
Mas, queridos, É um muito drama. obrigado pelas visitas que vocês me fizeram. Muito obrigado por esses anos todos de convivência. Pois é. professor. Vamos lá, Nando? Continuamos diariamente em contato agora, até mais próximos diariamente agora, né, professor? Tá bom. São 4h58. Passamos um pouquinho, mas aí com a autorização. 52. Hein? Ah, 52? Mas como? 52. Ah, sim, é pra isso. É. Eu sabia que não podia sobrar tempo, né? O Michael me lembra que eu devo fazer um agradecimento. Eu acho que é justo, né? Eu devo agradecer a todas essas manifestações que estão ocorrendo nessa semana e na medida em que a notícia da minha saída ficou mais ou menos caracterizada, são muito afetivas, são muito carinhosas, são muito próximas de mim, me dizem respeito, estão falando comigo. E eu quero agradecer a cada um, e são tantos que efetivamente me deixam até comovido. E isso é que é o trabalho profissional, a gente tem que ter reconhecimentos neles. A gente não pode fazer as coisas bem feitas e as pessoas dizem, tá, era bom, tchau, tchau. Não pode. Se as coisas eram boas e de fato eram boas, elas devem permanecer sob uma forma ou outra e podem reaparecer sob uma forma ou outra. É assim que é a experiência humana. E o rádio é notável, nós estamos falando no rádio, eu não estou me pedindo nada mais senão do rádio. O rádio é uma coisa extraordinária porque ele é a voz, é a conversação, né? Ele se aproxima das pessoas. As pessoas são capazes de comover outra vez com aquilo que é a coisa mais antiga do ser humano. Quando o ser humano se constituiu como ser humano, ele falou. Ele antes havia expresso na parede alguma coisa, no muro e tal, tá certo. Mas quando ele disse alguma coisa que se articulou, ali ele estava constituindo a sua civilização, né? Ali ele estava nascendo para o mundo e deixando o mundo à mercê da sua capacidade de entendimento. Isso eu acho uma coisa muito bonita, eu quero me refugiar nisso. Eu quero ser um intelectual e um jornalista sempre capaz de entender essas coisas, entender as muitas manifestações que a gente tem de repente pela frente. Precisa saber conviver com elas, precisa saber o nome delas, precisa reconhecê-las sempre. É isso que eu vou fazer, eu vou me dedicar exatamente a isso. Muito obrigado a todos. Até a uma próxima vez. Agora o senhor disse que está saindo lá. Não, tenho encontros com o professor. Tenho encontro com todo sábado de manhã. Isso é já está verdade. acertado. É importante que as pessoas fiquem claras. Que projeto sabendo que o professor não está desaparecendo do rádio. Que projeto que deu certo, né, professor? Muito. Que coisa incrível. Olha, é um grande evento. Ontem até vocês me oferecem, a gente tem um minuto aqui. Ontem a gente prestou uma homenagem, na verdade é uma homenagem ao Glênio Reis. Outro grande personagem do rádio. O Glênio tem mais de 50 anos de rádio. Onde estava o Almes Aquino lá, na reunião. Que legal. Foi tão comovente que as pessoas choravam. Não chorava apenas o Glênio, que é um chorão. Choravam todos. A cada instante, por alguma razão ou por outra. Desculpem, veio tosse. É a pequena emoção. Isso foi uma coisa que eu tive grande prazer em fazer e vou fazer, que é um encontro com o professor, porque nele eu consigo reabilitar algumas figuras maravilhosas. Ontem foi a vez do Glênio, e o Glênio estava felicíssimo, veio aqui há pouco até, ainda me abraçar. Estava nos corredores. Ainda agradecido, não tem nada que agradecer. Um homem como ele, nós temos que prestar serviços a ele. Né? Seu Glênio, para mim, que é o marido da Dona Nésia sempre. Dona Nésia era a diretora do meu colégio, a esposa do Glênio, que faleceu esse ano. Muito bem. Bom, até outra. Professor, abraço. Tá certo.